1310, a sintonia da cidade. Os bastidores e análise da política paraibana, com Rick Pérez. Estamos de volta com o nosso Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população. A gente vai dar início agora à nossa série de debates que nós já estamos fazendo aqui no nosso programa, que é os desafios das juventudes em Campina Grande. A gente já conversou com o Ian Coelho, já conversou com a Mayara Góes, e hoje a gente vai conversar com a graduada e mestre em Ciências Sociais, Patrícia Almeida. Ela que atua como coordenadora de programas e projetos sociais, com ênfase em processos formativos e instâncias decisórias no âmbito das políticas públicas voltadas para as mulheres e juventude. Enquanto assessora técnica do Centrac, assessorou as organizações de juventude de Campina Grande nas conferências e no processo de constituição do Conselho Municipal de Juventude. Atualmente, Patrícia também é secretária executiva da plataforma Mercosul Social e Solidário. Patrícia já está conosco na linha. Seja bem-vinda, Patrícia, ao Gabinete Paraíba. Boa tarde. Agradeço muitíssimo ao convite que nos foi feito. Agradeço ao Gabinete Paraíba. Boa tarde a ouvintes da Rádio Cidade Esperança. A Alisson Calado, a Negão que está aí na técnica. Então, fico muito feliz que a gente está discutindo esse tema hoje. Patrícia, muito obrigado mais uma vez, querido, por aceitar o nosso convite, pela sua disponibilidade de conversar aqui conosco do Gabinete Paraíba. E só para a gente fazer uma observação aos nossos ouvintes, inclusive uma coisa que você ponderou também, Patrícia, quando a gente entrou em contato com você, que é a questão da faixa etária de juventude, né? E você... a gente convidou você exatamente pela sua atuação, pelo seu conhecimento e pelo histórico mesmo que você tem aqui em Campina Grande diante da defesa das políticas de juventude aqui na nossa cidade. A gente que teve a oportunidade, tanto eu quanto você, não sei Altos, mas pelo menos eu conheci você no período que nós estávamos ali tentando construir e formalizar o Conselho Municipal de Juventude, e você sempre atuou como uma referência mesmo para a gente nesse processo e no conhecimento das políticas de juventude. Mas para a gente falar e se aprofundar um pouco mais nessa sua atuação, Patrícia, para a gente abrir esse debate, a gente gostaria, e o ouvinte também quer saber, um pouco mais dessa sua atuação diante do Centrac, né? Que associação, que instituição é essa e qual o trabalho que você vem realizando diante dessas atividades? Então, Rick, o Centrac, o Centro de Ação Cultural, né, é uma organização não governamental que já tem 33 anos de atuação aqui em Campina Grande, e ela foi fundada justamente com o objetivo de propiciar informação para a sociedade, para que ela possa atuar nos espaços de decisão, né? Ela surge justamente naquele impulso que houve na sociedade brasileira, né, de efetivarmos os direitos que estavam ali sendo discutidos na Constituinte, e logo depois foram plasmados na Constituição de 88. Então, o Centrac surge com esse intuito de assessorar movimentos e organizações para que essas instâncias sociais pudessem ter vez e voz, especialmente nos espaços de decisão. E aí, com relação a juventudes, o Centrac sempre teve esse público, né, como referência, inclusive atuou com ação de jovens e adultos, e quem trabalhava na linha de frente aí, como educadores e educadoras, eram jovens. Mas somente na década de 2000 é que a gente passa a ter esse público como um público específico, né, com um programa que logo em seguida a gente institui o programa Juventude e Participação Política, em meados da primeira década de 2000, e o objetivo desse programa é justamente facilitar, oferecer assessoria, formação, informação, para que as juventudes pudessem ter acesso aos espaços de decisão e ter protagonismo nesses processos, né? E foi aí que a gente se conheceu, né, durante essa trajetória. Então, o Centrac cria essa estrutura, não era uma estrutura, não é ainda, né, uma estrutura que tem programas específicos, projetos específicos, atende demandas, justamente por entender
que a juventude tem autonomia para escolher suas pautas, então nós não elegemos as pautas, mas a gente assessora as organizações, os coletivos de juventude, e aí a gente, justamente, o Centrac acompanha muito o processo histórico, né, de participação cidadã do nosso país. Então, se a gente surge naquele período de efervescência social, de reabertura política, né, pós-ditadura, a gente também vai acompanhando os processos evolutivos, né, dessa participação. E a gente percebe que, a partir do final da década de 90, início dos anos 2000, a juventude e as juventudes no plural, né, elas passam a ter muito protagonismo nos processos e passam também a pressionar as estruturas governamentais para ter espaço, vez e voz nos espaços de decisão. Então, o Centrac sempre acompanhou esses processos e visando sempre assessorar as estruturas e facilitar essas participações, oferecendo informação e formação. Patrícia, boa tarde, aqui é a Alisson do outro lado da linha. É um prazer tê-la aqui conosco. Infelizmente, por conta do coronavírus, estamos fazendo essas teleconferências aqui no nosso programa, no nosso estúdio. Mas eu queria falar com você a respeito do seguinte. Esse período de eleições, né, de 2020, que vem se aproximando, uma categoria que sempre fica relegada da pauta política é a categoria do jovem, né? E a gente sabe que se enfrentam, dentro desse contexto, os jovens enfrentam muitos problemas, desde emprego, desde questões sociais, como de exclusão, dependendo da cor, da raça, do gênero, de migração, dependendo se ele é uma pessoa da zona rural ou da zona urbana para uma metrópole, enfim. Existe toda uma problemática em torno dessa questão do que é o jovem hoje, né? Então, ao seu ver, você, por dentro dessa questão da juventude, o que você identificaria como os principais desafios desse segmento aqui na nossa cidade? Então, Alisson, como vocês acompanharam, né, tanto você como o Rick, todo o processo de construção, né, da política municipal de juventude, que todavia não se efetivou, é bom que se diga, né? Houve todo um esforço da juventude, das organizações de juventude, para instituir, primeiro, né, uma instância no âmbito governamental que tratasse desse tema específico, no caso, uma secretaria, e me recordo aqui que houve muita mobilização das organizações de juventude no início dessa primeira década, né, para que fosse instituída uma secretaria específica para esse segmento. Ela, de fato, foi instituída em 2011, mas ela veio também com aquela pauta que sempre se associa à juventude, que é lazer e esporte, né? E, no fim das contas, é só disso que ela trata, e ela não trata das problemáticas que envolvem a juventude. Então, houve toda essa mobilização em 2011, vê que foram processos assim bastante lentos e árduos. Vocês bem viram como foi difícil. Primeiro instituir no âmbito do Executivo a Secretaria, depois criar o Conselho Municipal de Juventude, e aí é bom que se diga, que faça esse resgate. A lei que institui o Conselho Municipal de Juventude foi uma lei construída pelas organizações. É um fato inédito, assim, porque ela foi construída de forma coletiva, ela teve aí o aporte da secretaria na época, né, do coordenador de juventude na época, era Felipe Gaudêncio, teve também muito empenho do Mário nesse processo da parte do executivo, né, mas houve muito empenho, muitas reuniões foram realizadas para a gente construir essa lei, e essa lei ela foi apresentada no âmbito do executivo, não sofreu nenhuma alteração, significa que ela teve toda um cuidado, né, da parte das organizações de juventude para essa Constituição. Mas, enfim, apesar dessa grande mobilização, a gente percebe que do lado da gestão municipal, e aí pegam-se duas gestões, né, uma que foi essa que ofereceu, que nos abriu esse espaço e que a gente foi lá e pressionou, e a outra que logo em seguida assumiu em 2013, e infelizmente, quando a gente estava se preparando para dar efetividade ao Conselho, veio uma nova gestão que assumiu em 2013 e barra
esse processo, né? E o Conselho passa muito tempo inerte por falta de iniciativa do Poder Executivo. É bom que se diga que Conselho é uma estrutura do âmbito do Executivo, né? É um espaço de interação com a sociedade e ela precisa que o Poder Público assuma, né, tenha essa responsabilidade, esse compromisso para que ele se efetive. Então, houve muito empenho da parte das organizações de juventude, dos coletivos juvenis, mas da parte da administração municipal, não. Então, os grandes desafios hoje, que perduram desde dessa grande mobilização para que se instituísse o Conselho Municipal de Juventude, é justamente isso, de que o poder público reconheça esse segmento como um segmento que é sujeito de direitos e que precisa ter políticas públicas específicas, por suas especificidades, que o Alisson já até bem colocou, né? Então, o grande desafio é isso. E o poder público municipal reconheça esse segmento como um segmento portador de direitos e que precisa de políticas públicas específicas. E a secretaria hoje, tida, né, a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, ela não dá conta dessas demandas, né? Se você for olhar quais foram as ações que foram instituídas nessa secretaria desde a sua criação, você vai ver que ela vai estar concentrada em corridas, em temas voltados ao esporte e ao lazer, que nem são específicos para a juventude, atende a população em geral, e hoje ela, inclusive, se concentra na população de terceira idade. Patrícia, você já nos trouxe um pouco desse histórico do que foi essa luta, da formulação da lei do Conselho de Juventude, que, se eu não me engano, diante também do que você diz, ali foi no final ainda de 2012, né? E a gente tem o Estatuto da Juventude, que é a lei que rege exatamente os principais direitos e deveres dos jovens no nosso país, que é uma lei de 2013. Ou seja, a lei do Conselho de Juventude de Campina Grande, ela ainda consegue ser mais protagonista do que o próprio Estatuto. Porém, casa diante do processo que foi nesse período aí, do final de 2010, início de 2012, que foi exatamente esse período aí onde os movimentos de juventude em todo o país passaram realmente a pressionar para que o jovem fosse visto exatamente como esse sujeito de direito que você tão bem coloca. Eu e Alisson, a gente teve a oportunidade de participar e, inclusive, de efetivar o Conselho Municipal de Juventude. Lembro das várias reuniões, da assessoria do CETRAC, da sua participação, e por isso que a gente coloca você realmente como uma referência da luta desse processo. E, infelizmente, se eu não me engano, foi em 2015 e 2016 que a gente passou por esse período, e após isso, realmente, ele acabou de novo, né? A gente conseguiu efetivar, mas aí depois realmente não teve essa continuidade. Então, apesar de termos a lei, como você bem coloca, termos o conselho, falta de fato interesse público, né, por parte dessa gestão, digamos assim, de colocar e de fazer com que esse processo ande. Você fala muito bem dessa questão da CEGEL também, Patrícia, que acaba priorizando o esporte como atividade principal. Eu fiz até a pergunta para a Maiara, que esteve aqui no nosso último programa, mas vou perguntar a você, que está mais também por dentro, só para que você me tire essa dúvida. Você sabe quem é o atual, ou quem era o atual gestor de juventude, coordenador de juventude aqui de Campina Grande? Não sei, Henrique Pérez, não sei, e sei que a secretaria, ela hoje tem um novo gestor, né, o Teles Albuquerque, ele saiu para provavelmente se candidatar, e hoje quem assume a secretaria é o Asfora Neto, mas não existe, pelo menos publicamente, não existe a pessoa responsável pela coordenação de juventude, que, pelo menos nominada, que a gente tenha pleno conhecimento, que esteja responsável pela parte de juventude aqui em Campina Grande. Pois deixa eu te dizer, Patrícia, a informação privilegiada. O antigo gestor de juventude, que ele também se afastou para ser candidato agora a vereador aqui na nossa cidade. Nada contra isso, obviamente. Mas ele é o Rafafá. Você sabe quem é o Rafafá? De nome, sim.
Pois é, o Rafafá, ele, se eu não me engano, por cerca de 2 anos, ele foi o coordenador de juventude aqui de Campina Grande, mas pelo menos pelo que ele transpareceu nas redes sociais dele, onde ele faz mais as publicações, ele basicamente não atuou de fato dentro da política de juventude. Mas voltando para o nosso debate, Patrícia, você já fez essa análise dessas dificuldades e você coloca realmente como o principal desafio é ter uma gestão pública voltada e que olhe essa juventude como realmente é sujeito de direito. Pensando numa situação ideal, em ser também propositivo, a gente, como o Alisson disse, a gente vai passar por um processo eleitoral agora e a gente espera que o novo gestor, e é independente do que lado, mas quem assuma, possa ter uma visão e um olhar diferenciado para os jovens aqui da nossa cidade. O que é que você analisa como ideal dentro desse debate para que a gente possa começar realmente assim a formular e efetivar de fato uma política de juventude na nossa cidade? Então, Rick, eu acho que o grande desafio agora, posto, e principalmente porque estamos num ano eleitoral, é fazer escolhas que tomem em consideração as pautas de juventude, né? A gente sabe que, como o Alisson já colocou, a gente sabe que existem especificidades, e essas especificidades elas precisam ser consideradas. Um jovem, uma jovem urbana não tem as mesmas demandas que um jovem rural, que hoje mora numa área de assentamento. E veja, Campina Grande tem 5 assentamentos da reforma agrária aqui na nossa zona rural, e as juventudes desses assentamentos estão entregues à própria sorte. Não existe nenhuma política pública voltada para esse segmento. E veja que eu estou usando só um exemplo da juventude rural. Não estou nem chegando nas outras demandas de juventude, da juventude da periferia, da juventude que tem alguma deficiência, da juventude negra, que inclusive é uma juventude que está muito vulnerabilizada no nosso município. É bom lembrar também que Campina Grande entrou no Plano Juventude Viva, um plano do governo federal à época, justamente porque tinha altos índices de mortalidade da juventude negra no nosso município. Então, veja, nós temos problemas seríssimos que envolvem esse segmento. Temos aí jovens meninas que passam por situações de violência e que não têm programas específicos voltados para elas, todo tipo de violência que você possa imaginar. Um conselho dos problemas, né? Nós tivemos toda essa luta para instituir uma política municipal, um conselho municipal que pudesse pensar as pautas da juventude, mas não houve sua plena efetivação como desejávamos, como as organizações de juventude desejavam. E aí é bom lembrar também, historicamente, é sempre bom fazer esses resgates. Na Política Nacional de Juventude, nós temos contribuições de Campina Grande, porque é a época da formulação da Política Nacional, quando se criou o Conselho Nacional de Juventude e a Secretaria Nacional de Juventude, nós tínhamos um jovem de Campina Grande, que é o Hélio Barbosa, que hoje é coordenador da JURC, que estava nesse debate, né, sobre a instituição da política nacional. Então, Campina Grande tem uma efervescência social muito grande, né, mas que não encontra respaldo dentro das estruturas decisórias. E aí vem um grande dilema, mas também uma luz, digamos. O processo eleitoral está aí, está posto, e então é importante a gente pensar as juventudes, jovens que nos escutam hoje nessa nossa conversa, de pensar suas escolhas, né? Que escolhas vai fazer para compor a Câmara Municipal. Vocês trouxeram aí no início do programa alguns dramas aí da Câmara Municipal que não se atém a esse problema. Então é importante pensar as escolhas que as juventudes vão fazer para esse pleito eleitoral que se aproxima, né? E fazer escolhas pensando nisso, que se atenda às suas demandas, que atenda às suas especificidades, que respeite suas especificidades, que é o que nós não temos hoje. Patrícia, uma última perguntinha, nosso programa já está chegando ao fim, só temos mais 3 minutinhos aqui no ar. Propostas de ação, se você pudesse indicar algumas para as juventudes, alguns conselhos, inclusive, quais seriam essas propostas de ação para voltar essa mobilização que
pelo que eu percebi, ocorre por ondas, né? Existem momentos em que tem aquela efervescência, depois deságua novamente, e depois volta a efervescência, e depois deságua novamente. Então, se você pudesse indicar isso, quais seriam? Então, eu acho que é juntar essas juventudes, porque a gente sabe que elas estão mobilizadas, né? Nos seus espaços. A juventude periférica está mobilizada, inclusive fazendo muitas ações aí para amenizar os efeitos da pandemia nas suas comunidades. A juventude rural está mobilizada para sobreviver. As juventudes que estão ligadas à cultura estão desenvolvendo muitas ações. Eu acho que o grande tema agora é juntar essas forças para transformar isso numa grande onda, e aí uma onda de transformação, né, de mudança do perfil da Câmara de Vereadores e também do Executivo Municipal, para que essa juventude tenha espaço. Patrícia, a gente agradece demais a sua participação, muito obrigado de verdade por aceitar o nosso convite. A gente agradece também pelo bate-papo, realmente foi muito importante, muito bacana, tenho certeza que os nossos ouvintes, assim como nós aqui também, adoramos essa conversa. Gostaria de, por último, parabenizar você pela sua atuação, pelo trabalho que você vem realizando aqui na nossa cidade, não só diante da pauta de juventude, mas também diante de tantas pautas importantes aqui do nosso município, e deixar o Gabinete Paraíba sempre aberto à sua participação, sempre que você precisar, estamos à disposição. Última palavrinha aí para os nossos ouvintes. Bom, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar conversando com vocês, fazendo esse resgate, né? E é bom lembrar, porque aí vai animando quem está ouvindo a gente, para saber que outras ações já foram realizadas e é possível fazer transformação, sim. Então, o convite é para que se animem e provoquem as mudanças necessárias. Muito obrigada pelo espaço. Obrigado, Patrícia. O Gabinete Paraíba agradece a sua participação. Patrícia Almeida, assessora do Centrac, secretária executiva do Mercosul Social e Solidário, uma das figuras mais capacitadas aqui de Campina Grande em torno de políticas públicas. O que é que você achou da entrevista, Henrique Pérez? Bacana demais, meu amigo Adson Calado. Nota Como 10. a gente tinha conversado antes, Patrícia realmente traz um conhecimento, um apanhado de muita coisa boa, e a fala dela é especialíssima, muito didática, e realmente essa energia que ela disse aí por final, né, realmente nos traz, acende um pouquinho daquela chama, assim, vamos embora, vamos pra luta, meu povo, vamos pra luta, que é importante. Muito obrigado, Patrícia Almeida, pela participação.